Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada eu terminei a grande introdução. Agora vamos começar a viagem pelo mundo evangélico. Certo? Eu tinha dito que 3 questões nos 2 capítulos da infância de Mateus e de Lucas merecem a nossa atenção. A primeira delas eu me lembro que falei, o nascimento de Jesus em Belém. Que dizer disto? Está o povo cristão católico tão impregnado de Belém que estas minhas palavras quase soam blasfemas, e no entanto eu as justifico. A atestação do nascimento de Jesus em Belém, a bem da verdade, é fraca, é bastante fraca. Ela só está na infância de Mateus e na infância de Lucas. E em nenhum outro texto do Novo Testamento se fala que Jesus é de Belém ou nasceu em Belém. Jesus nunca foi conhecido como Jesus de Belém. Ele foi conhecido como Jesus de Nazaré. E até na cruz, Jesus Nazareno. E os seguidores de Jesus, antes de serem chamados cristãos, eram chamados os nazarenos. Nós éramos chamados nazarenos ou galileus, porque seguíamos o Galileu, o Nazareno. João parece conhecer um eco disto no seu capítulo 7, mas não toma posição diante desta questão, que não é a questão mais importante do Novo Testamento, onde exatamente nasceu Jesus. O mais importante é que nasceu, é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto não deve ser tirado de mira de quem quer que seja cristão. O problema se acresce porque os 2 que falam de Belém, Mateus e Lucas, não concordam entre si pelo motivo pelo qual Jesus teria nascido em Belém. Para Mateus, a Sagrada Família morava em Belém, porque 2 anos depois do nascimento de Jesus, os magos em Mateus vão a Belém e encontram Jesus com Maria numa casa, oikos. Oikos, em grego da koiné, significa casa. Portanto, era ali a casa de José. José era de Belém, Jesus era de Belém, e por isso tudo se passou em Belém. Mas em Lucas as coisas se dão diferentemente. A Sagrada Família mora na Galileia, precisamente em Nazaré, Baixa Galileia. Vem a Jerusalém por ocasião de um recenseamento, porque José é obrigado a se recensear. Maria não, mas José sim. Maria vem grávida e Jesus, por acaso quase, acaba nascendo em Belém. 40 dias depois é apresentado no templo, sempre de acordo com Lucas, e descem a Nazaré e lhes era submisso. Ponto final. Agora, 40 dias não são 2 anos, nem 2 anos 40 dias. Para tornar mais difícil ainda o problema, nós devemos confessar que não conhecemos nenhum recenseamento que abrangesse o Império Romano todo inteiro
durante o império de Otaviano Augusto. Isso, o senhor diz isso numa questão histórica. Historicamente isso não tem. Não houve um recenseamento que abrangesse todo o império no período de Augusto, não houve. Houve um ou outro recenseamento localizado, territorialmente localizado, mas não no império todo inteiro, como sugere Lucas. E quando Lucas afirma que o recenseamento foi ordenado e posto em prática por Quirino, governador da Síria, nós sabemos quando Quirino organizou um recenseamento não da Palestina, nem da Galileia, mas apenas da Judéia. E para Lucas a Sagrada Família estava na Galileia, portanto não tinha por que se recensear. Foi quando Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande, foi tirado do poder pelos romanos no ano 6 da nossa era, e foi quando os romanos resolveram assumir diretamente o governo civil da Judéia. O governo militar já estava, claro, nas suas mãos, mas o governo civil ainda não. Como a Judéia era um barril de pólvora, os romanos resolveram assumir diretamente o controle da Judéia, governando-a através de prefeitos romanos. E nós conhecemos a lista de todos os prefeitos romanos. Portanto, não há como escapar. Houve realmente um recenseamento ordenado por Quirino, ocasião em que um galileu se revoltou e provocou um tumulto. Mas este recenseamento se deu quando Jesus já tinha pelo menos 10 anos de idade. É possível que Lucas tenha confundido dois finais turbulentos de reinados herodianos. Quando Herodes o Grande morreu, no ano 4 antes da era cristã, houve um tumulto a respeito da sua sucessão, antes que os romanos respeitassem o seu testamento. Quando, 10 anos mais tarde, o seu filho Arquelau foi tirado do poder na Judéia, houve outro tumulto com o recenseamento de Quirino, governador da Síria. É possível que Lucas tenha confundido dois períodos, ou dois finais de períodos herodianos tumultuados, e tenha considerado o segundo como o primeiro. Aqui vem uma pergunta, cabe uma pergunta: pode um escritor sagrado, inspirado por Deus, errar? A resposta minha é sim, pode. E isto independe da inspiração, com uma condição, ou com um parênteses, que não seja naquela verdade revelada por Deus em ordem à nossa salvação. Aqui neste ponto, e quem fala isto não sou eu, é a Dei Verbum do Concílio Vaticano II, aqui não pode haver erro. Agora, um erro histórico, um erro cronológico, uma confusão de dois reinados que tem a ver isto com a nossa salvação. Isto não é uma verdade para a nossa salvação. Portanto, Lucas podia estar perfeitamente enganado e, a meu ver, se enganou com relação a esse recenseamento. Bom, mas tudo isto coloca em chave a questão do nascimento de Jesus em Belém. Há mais, Lucas não diz aonde Jesus nasceu. Diz aonde não nasceu. Não nasceu na hospedaria, no hotel, vamos dizer assim. Mas agora, o nascimento numa gruta, isto não provém de Lucas e de ninguém dos evangelhos. Que naquela gruta houvesse um boi, uma vaca, um jumento, não está
absolutamente no texto evangélico. Que Jesus tenha nascido numa estrebaria, no meio de animais, quer dizer, um nascimento. Jesus nunca foi isso na vida. Jesus nunca foi um mendigo miserável na sua existência. Nunca foi. Ele é o filho de um operário, de um fabricante de material de madeira, um teknon em grego. Mas isto, na Palestina do século I, era um ofício até elevado. Jesus não podia, não teve este início. Quem é que projetou tudo isto? Quem projetou tudo isto foi quem criou o primeiro presépio no Ocidente cristão. São Francisco. Foi São Francisco, 2 anos antes de morrer, em 1224, na cidade de Greccio, perto de Roma. Criou o primeiro presépio. E como era extremamente pobre, radicalmente pobre, amante da pobreza mais que Jesus. E dos animais, não é, padre? Amante dos animais, mais que Jesus pobre. Então, criou este presépio. E nós todos construímos e vemos anualmente os presépios com óculos franciscanos. Só que não nos damos pela conta disso. De onde é que vêm os animais? O boi, a vaca, é que se colocam lá dentro. Vem de Isaías, capítulo 1, versículo 5. O boi, o jumento, conhecem a manjedoura do seu senhor, mas o meu povo não me conhece. Para Isaías, é um oráculo ameaçador. Lucas quis dizer que este oráculo ameaçador não vale mais, porque nasceu, foi colocado numa manjedoura. A manjedoura é ali mencionada 3 vezes, uma palavra-chave, e o povo reconheceu na manjedoura o seu senhor, o povo representado pelos pastores. Foram a Belém e encontraram o menino na manjedoura. A profecia de Isaías ameaçadora não vale mais. Jeremias também tinha uma outra profecia ameaçadora e se lamentava com Deus que se comportava em Jerusalém como um viajante que passava uma noite numa hospedaria e ia embora no dia seguinte. Ele não nasceu na hospedaria. Portanto, também este oráculo de Jeremias, ameaçador, não vale mais. Ele veio para ficar no meio do seu povo. E ele foi enrolado em panos. E quem é que ao nascer nunca foi enrolado em panos? Até Salomão, o rei dos reis, de acordo com a Bíblia, foi envolto em panos ao nascer. Isto não é desmazelo, isto não é pobreza, isto é todo o contrário. Isto é carinho, isto é aceitação. Portanto, nós temos que compreender o presépio da forma como ele foi criado. E com isto, eu não quero dizer que eles não devam mais ser feitos. Eu mesmo faço o meu na minha casa e existe em todas as igrejas. Mas eu sei o que eu estou fazendo. E eu gostaria que o telespectador continuasse a fazer o presépio, mas soubesse o que está fazendo. Não há um desmerecimento no presépio. Não há nenhum desmerecimento. É preciso que, no entanto, ele saiba. Agora, a pergunta não foi ainda resolvida. Jesus nasceu lá ou não? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos. Padre, antes de dar a resposta derradeira, que a pergunta ainda não foi respondida, eu gostaria de fazer uma pergunta preliminar. O senhor começou a apresentação dizendo que talvez o considerassem blasfemo por sugerir que Jesus não tivesse nascido em Belém. Por que a que o senhor atribui essa dificuldade que eventualmente o povo católico pode ter, e às vezes até o clero, em aceitar
que algo que é conhecido popularmente não seja necessariamente uma verdade histórica? A que o senhor atribui isso? Infelizmente, a maior parte dos nossos católicos são conservadores e absolutamente fundamentalistas. Sem nenhuma instrução bíblica, nunca aprenderam Bíblia, nunca tiveram uma instrução bíblica na vida. Só tem uma Bíblia e nada mais. Depois fizeram um catecismo que eu não sei de que nível foi, e onde foi, e nem quem deu, e com que responsabilidade e profundidade deu. E nunca mais, também essa pessoa pode ser culpável, porque existe uma ignorância culpável. Nunca mais leu um livro, nunca mais abriu. Ficou na catequese. Ficou na catequese dos 8 anos, dos 9 anos. Isso eu não explicaria desse jeito para crianças de 8 anos, para crianças de 9 anos. Não falaria mentira também, mas sobrevoaria. O senhor acha que talvez fosse possível atribuir também uma parte dessa surpresa, o fato de que o nosso fiel tem muita dificuldade de lidar com o gênero literário bíblico também, romanceado? A maior dificuldade é essa. É saber o que é um gênero literário e saber conhecer o gênero literário e se sintonizar bem com o gênero literário. Agora, não é fácil detectar sempre qual gênero literário seja. Quer dizer que se o nosso telespectador tivesse interessado em se aprofundar no conhecimento bíblico e estudasse um pouco as possibilidades de gênero literário que ele vai encontrar, especialmente os gêneros literários romanceados, que vão permitir uma flexibilidade não histórica muito maior, talvez ele tivesse mais aberto a entender. Bom, eu diria que nesse caso ele estaria bem mais apto a enfrentar o mundo bíblico. E sem nenhum problema para a sua fé, porque a minha fé é a mesma da minha mãe, da minha avó, dos meus antepassados. Eu não mudei nada. E não há nada aqui que tenha mudado. Eu só conheço com maior profundidade. Agora, também acontece que nem sempre isto aqui, por quem deveria conhecer mais a Bíblia, é conhecido. Não quero dizer que todos os padres devam ter feito o Instituto Bíblico. Isso não é possível, não é o caso. Mas conhecer livros que falam dessas coisas há 30, 40, 50 anos atrás, eu não estou falando de 5 anos, estou falando de muito tempo, se poderia ter ou chegar a ter esse conhecimento, acredito eu, não é? Como mensagem seria possível deixar que a leitura fundamentalista, ou seja, a leitura do texto como... A leitura ingênua. Como ver uma televisão, como o senhor gosta de comparar. A leitura ingênua. É uma ferramenta destrutiva na compreensão da Bíblia. Claro. O conservadorismo, o fundamentalismo... Fundamentalismo no sentido de que aquilo que está escrito tem que ter acontecido exatamente assim. Exatamente como está escrito. Isso que está escrito que o peixe engoliu Jonas, então deve ser entendido. Jonas foi todo inteiro parar no estômago do peixe. E está escrito que o peixe vomitou Jonas 3 dias depois, então ele foi vomitado 3 dias depois na praia. E não há que se pôr em dúvida isso. Isso é fundamentalismo. Perfeito. E a dificuldade do fundamentalismo é que ele se fecha a toda a questão histórica, teológica, lógica, obviamente, e científica, exegética. São pessoas que vivem de certezas. Tenho certeza. Nunca estudou, nunca aprofundou, nunca procurou investigar, nada. Mas tem certezas. De onde vieram essas certezas? De onde? Quem as construiu? É que o fundamentalismo, ele é alguma coisa assim contagiosa, né? Vamos dizer assim.
os avós eram, os pais foram, e ele também vai ser, e vai passar isso, e todos se manterão numa, sem ser ofensivo, mas numa profunda ignorância bíblica, histórica, desses evangelhos. Agora, pode ser também só que no tempo dos seus avós e bisavós, essas coisas ainda eram suportáveis. Porque não havia este mundo da comunicação que nós temos hoje. E não havia, a ciência também não tinha caminhado tanto. Mas hoje, você não pode mais manter posições de 70, 80 anos atrás. Acaba sendo uma afronta. Exatamente. Padre, então, voltando agora à pergunta. Jesus nasceu em Belém? É uma questão que eu não posso responder com um sonoro não. Mas eu vejo muitas dificuldades em aceitar o nascimento em Belém depois de tudo o que eu falei. Agora, eu tenho que justificar o texto, mesmo que historicamente eu não aceite. Então, como justificar o texto? Antes de justificar, uma dificuldade, então, que o senhor tem de aceitar que Jesus nasceu em Belém? Tudo isto que eu falei. Sim, claro. A fraqueza da atestação, só 2 evangelistas em 2 lugares, a discordância dos 2. Sim. O fato de Jesus nunca ter sido mencionado como Jesus de Belém. Agora, eu tenho que justificar. Eu justificaria isto afirmando que na tradição pré-evangélica, ou pré-mateana, ou pré-lucana, mas depois da Páscoa, quando já se sabia que Jesus tinha ressuscitado e era filho de Deus, se afirmou que Jesus então era Messias, o que não havia sido afirmado em vida, porque Jesus não queria este título para si, não assumiu este título, por causa do nacionalismo escondido. Pois bem, querendo dizer que Jesus era messiânico, nada melhor do que criar uma história que põe o nascimento de Jesus onde exatamente nasceu a raiz do messianismo, Davi. A Escritura nos diz que Davi nasceu em Belém. Então se cria uma história, tradicionalmente, que Jesus nasceu em Belém para assim facilitar o messianismo de Jesus. É assim que eu justifico. A isto se dá o nome de teologumeno, uma história criada para veicular uma mensagem. O importante não é tanto a história, o importante é a mensagem que ela quer veicular e que pode permanecer mesmo sem ela. Ela facilita apenas. Ela apenas facilita, mas a mensagem pode existir sem ela. A verdade independe dela. Nós temos que encerrar, o nosso tempo está esgotado e voltamos a semana que vem. Muito obrigado. Um bom domingo a todos e até a próxima semana. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.